Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez para juntos darmos início mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel. Vamos estar estudando nesse primeiro trimestre de 2023 um tema muito importante que é sobre Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Então nós vamos estar vendo no decorrer desses estudos, dessas aulas, tudo o que diz respeito às profecias, que aconteceram mesmo antes, fundação do mundo, ou melhor dizendo, desde o Gênesis, quando Deus faz a promessa ali que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E depois, por toda a história do Antigo Testamento, nós vamos ver aí as profecias, a promessa de Deus sobre a vinda do Messias, a vinda do Cristo, aquele que traria a libertação para o povo de Israel, e não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, conforme registra João capítulo 3, versículo 16. Nós temos aqui, por exemplo, a nossa referência bíblica, e os irmãos que têm aí as suas Bíblias podem estar fazendo essa leitura que está no Salmo 22, no versículo 1 e depois versículo 16 a 18. O título da lição de hoje é A Promessa do Salvador. Então essa é a lição de hoje. E aí nós vemos aqui uma lição muito bem ilustrada, Maria sendo escolhida para ser a mãe do Messias, e ela teve que esperar aqueles 9 meses, 40 semanas de gestação, se preparar para todo aquele processo que ia acontecer, até que finalmente ela consegue dar luz a um menino e põe o seu nome de Jesus Cristo, ou Emanuel, Deus conosco. E aí começa a se cumprir as profecias, principalmente a profecia de Isaías, que é considerado um dos profetas messiânicos. Ele conta toda uma narrativa ali sobre a vida de Jesus, o seu nascimento, o seu sofrimento, enfim. Então nós temos ali no livro do profeta Isaías, ali todas as informações concernentes ao nascimento de Jesus. O versículo do dia diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Então nós vemos aqui, irmãos, através deste primeiro versículo aqui, o versículo 15, quando o Senhor faz a promessa ali de que da semente da mulher viria o Salvador, E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali o Senhor Jesus, melhor dizendo, o Senhor nosso Deus, ele passa a trabalhar, já conhecendo o tempo. Nós já falamos em lições anteriores que o Senhor nosso Deus, ele não está sujeito ao cronos, ao nosso tempo, Então o tempo de Deus é diferente, Deus é atemporal. Para Deus o passado, o presente e o futuro, tudo é igual. Então Deus, quando age na sua soberania, ele sabe o que está fazendo, ele tem confiança no que está fazendo, porque ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando às vezes alguém pode pensar assim, Deus foi pego de surpresa, Deus criou o homem e a mulher, coloca no Éden, e se esqueceu que Satanás estava solto e que Satanás, de uma forma ou de outra, iria seduzir a mulher e, por fim, derrubar aquele casal, derrubar a humanidade, fazendo com que eles viessem a transgredir o mandamento do Senhor. Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento. A prova é que, quando acontece, Deus já tem a resposta, Deus tem a promessa. Um outro ponto importante que nós podemos salientar aqui é concernente às profecias, porque nós vemos ali as profecias, todas elas falando
acerca do Messias, a vinda do libertador, de um rei eterno, que esse rei ele seria descendente, né, da linhagem de Davi. O Senhor falando que o cetro jamais se apartaria da casa de Davi. E nós vemos aí José, Maria sendo descendentes de Davi e, portanto, Jesus nascendo. Por outro lado, nós vemos também que aquele povo daquela época, todas as pessoas, principalmente aqueles que viveram na época em que Jesus nasceu, que estavam ali sob o domínio, né, de Roma, né? Roma vinha trabalhando ali de uma maneira terrível, né, subjugando o povo de uma maneira terrível, e eles ali, baseado nas Escrituras, conhecendo as Escrituras e as promessas de Deus, eles sonhavam, eles almejavam com a vinda de um rei, de um homem que pudesse colocar fim em toda a tirania, em toda a subversão que existia naquele tempo. E aí Jesus aparece no cenário, né? Jesus se apresenta, mas não como aquele guerreiro, não como aquele homem que ele arregimenta ali um grande exército para lutar contra o poderio romano. Mas ele se apresenta como alguém que traz um reino espiritual. Agora a pergunta é, por que Jesus, conforme muitos fizeram isso, e a gente pode, inclusive, paralelamente aqui, colocar alguns pontos acerca do que Judas pensou de Jesus. Então nós vemos Judas, ele trabalhando no meio daquele povo para fazer com que Jesus se tornasse o líder que realmente precisava ser para poder colocar fim a tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. E aí Jesus vem trazendo um reino espiritual. Jesus vem trazendo um salvo-conduto, digamos assim, para que o homem fosse reconciliado com Deus. Deus jamais poderia, ou Jesus jamais poderia implantar um reino na terra sem que houvesse uma reconciliação com Deus, porque o homem estava caído. O homem estava no pecado, o homem estava distanciado de Deus. O próprio profeta Isaías, ele diz que mesmo que o homem gritasse com toda a força do seu pulmão, Deus não ouvia, porque existia uma barreira, né, que separava, né, o homem de Deus, de modo que Deus não podia ouvir o homem, porque o homem estava contaminado por conta do pecado. Então era preciso que houvesse essa reconciliação. Esse reino deveria ser implantado primeiramente em cada ser, em cada pessoa. A partir daí viria a segunda parte, que é o que nós, como Igreja do Senhor, aguardamos, que é a implantação do reino terreno de Jesus no milênio, né? Depois de todas as coisas. Mas naquele momento, Jesus vem trazendo um reino espiritual, como até hoje ainda acontece. Quando o homem se arrepende do seu pecado, reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida, então ele passa a desfrutar desse reino espiritual aqui na terra. E aí está apto a entrar no outro reino para fazer parte do mesmo quando foi implantado na terra. Dito isto, vejamos aqui a verdade aplicada, que diz que a promessa do Salvador é encontrada em vários textos das Sagradas Escrituras que provam o grande amor de Deus pela humanidade. Então, meus amados irmãos, como já frisamos a princípio, nós vemos aí em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, promessas, né, da vinda do Salvador, desse Messias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Os objetivos da lição de hoje é, primeiro, identificar as citações messiânicas no Pentateuco. Segundo, vislumbrar as promessas do Salvador nos Salmos, conforme vimos aqui. E terceiro, compreender os mistérios que envolvem as profecias messiânicas. Então, o nosso momento de oração é para que venhamos entender as promessas acerca do Salvador e assim propagar as boas novas de Cristo. Quando nós chegarmos a esta compreensão, com certeza seremos um porta-voz desse reino que o Senhor trouxe, que o Senhor implantou, né, aqui na terra. O reino de Deus está na terra, não da maneira literal como as pessoas naquele tempo vislumbrava, queria, mas ele está de uma maneira, de forma espiritual. Nós temos que propagar esse reino, para que no tempo oportuno, no tempo que Deus preparou, né, ele venha se cumprir na vida
da igreja e de toda a humanidade que estiver pronta para fazer parte desse reino. Ok, meus amados irmãos? Então vamos ver aqui na leitura semanal, nós temos aqui Isaías 7,14, como eu já disse, o profeta Isaías, ele se tornou, né, um dos maiores profetas a vaticinar ou a profetizar acerca do Messias. Então nós vemos aqui, Isaías 7,14, Jesus nasceria de uma virgem, ou seja, não haveria ali nenhuma intervenção humana, né, de um homem, mas seria algo sobrenatural, algo espiritual, conforme ela mesma, quando a gente lê o texto, a gente vai ver ali ela dizendo, mas eu não sou casada, né? Estou parafraseando aqui, eu não sou casada, portanto, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com nenhum homem. E aí o anjo diz para ela, a sombra do Onipotente vai te cobrir, né? E o que vai ser gerado em ti é por obra e graça do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, é algo sobrenatural. Zacarias, no capítulo 9, verso 9, vem dizer que Jesus viria montado no jumentinho. É uma outra característica importante para que venhamos entender o ministério de Jesus. Jesus, ele não se apresenta como um guerreiro, né? Como um grande general, como alguém que vem montado num cavalo branco, todo paramentado para a peleja, para a guerra. Não, mas Jesus entra de maneira simples, de maneira humilde. Jesus, ele vem trazendo algo maravilhoso para nós. E aí o povo não entende, né? O povo não aceita. E nós vemos aí muitos questionamentos no Novo Testamento, né? Quando Jesus ele confronta ou é confrontado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, e quando Jesus ele diz que é o Filho de Deus e que antes que Abraão existisse, ele já existia. Então nós vemos aí que eles dizem que o Senhor está blasfemando, eles querem apedrejar Jesus, eles querem matar, eles não conseguem aceitar, né? Até pela condição de Jesus. Jesus vem de Nazaré, Jesus vem de uma cidadezinha humilde, de uma cidade simples, de uma cidade sem nome, de uma cidade anônima, vamos dizer assim. Então eles não conseguem ver a essência daquilo que Jesus estava trazendo para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E por outro lado, nós temos aqui Deuteronômio, no capítulo 18:15, aonde vem falar, né, que Jesus, ele seria um profeta, né, como Moisés, né? Então ele seria um profeta como Moisés. Nós vemos que Moisés foi um grande legislador, foi um homem que teve uma comunhão perfeita com Deus, foi um homem que conseguiu conversar com Deus, né, cara a cara, assim no sentido figurado, né, porque quando nós vemos ali, ele queria muito ver a glória de Deus, mas o Senhor não o permite, e ele entra numa fenda de uma rocha e consegue ver apenas as costas de Deus ali. Ele não consegue visualizar ali a face do Senhor, porque, como disse o Senhor, ninguém nunca viu a minha face e continuou vivendo. Então, meus amados irmãos, é maravilhoso quando a gente percebe que Moisés foi um grande homem de Deus. E aí, Deuteronômio, capítulo 18:15, vem dizendo que o Senhor seria um profeta como Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós vemos ali mais uma vez, né, a alusão a Jesus como sendo a semente da mulher, aquela que germinaria e que num futuro não distante esmagaria a cabeça da serpente. Hoje nós sabemos que essa serpente, ela foi dominada, ela foi esmagada, né? Porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno e venceu o diabo. Ele continua operando no mundo, sem dúvida alguma, mas o Senhor tem hoje o controle de todas as coisas. E aqueles que servem ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, resiste o mal e ele é afugentado de nós. O Senhor diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então hoje nós temos também a capacidade de resistirmos e ele fugir de nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 9, verso 6, vem dizendo aqui, né, o profeta Isaías falando sobre o Jesus, esse Jesus maravilhoso que é o príncipe da paz. As pessoas, naturalmente, que não conhecem a Deus, elas vivem debaixo de tormento, elas têm as suas consciências pesadas, elas são atacadas pela falta de paz, elas não têm alegria momentânea, mas a partir do momento em que elas se voltam para Deus, por intermédio de Jesus, então elas passam a ter paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Mesmo que tudo esteja desmoronando ao redor, mesmo que as situações sejam contrárias, as circunstâncias sejam contrárias, tudo coopere para a destruição total. O cristão verdadeiro, ele sempre vai ter paz, porque ele espera no Senhor. E aí, por último, Isaías 53, 2, aonde nós vemos que Jesus não tinha aparecido nem formosura. Aqui o profeta Isaías está retratando do martírio de Jesus, do sofrimento de Jesus. Naquele momento, Jesus ficou tão desfigurado que era impossível reconhecê-lo. Como diz aqui no Salmo, que é tomado aqui por base, o texto de referência, nós vemos aqui, os seus ossos praticamente estavam todos à vista. Eles podiam contar aqui no versículo 16, por exemplo, eu estou com a Bíblia aberta aqui, diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Então foram muitas chicoteadas, muitas chibatadas, rasgaram as suas carnes. Seus ossos foram descobertos, o seu rosto foi transfigurado. Então aqui o profeta Isaías, ele mostra aqui que Jesus não tinha parecer nem formosura. Ele não era aquela pessoa que alguém olha e é atraído por ela. Ele não era um astro, ele não era um ator, ele não era um galã, mas ele era alguém humilde do povo. E quando ele passa por esse martírio, ele fica irreconhecível. Então, irmãos, tudo isso foi para que se cumprisse o que está escrito. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui a primeira referência sobre o Salvador do mundo. Foi dita no Jardim do Éden, logo após a queda do homem, mostrando que Deus, em sua infinita graça, esmagaria a cabeça da serpente através da semente da mulher. E o ponto-chave da lição de hoje: todas as citações messiânicas servem de alicerce para a construção da nova aliança revelada em Jesus Cristo. Foi por meio desta nova aliança que nós hoje estamos aqui. O Evangelho de João, capítulo 1, ali em diante, está explicitado ali que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então a gente vê, de acordo com o que nós já falamos aqui, que Jesus veio para os seus, para o seu povo. Era a promessa de Deus a Abraão, mas eles não receberam, não reconheceram Jesus como Salvador, como Rei espiritual que veio. Mas aí o texto continua dizendo: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, em algumas versões, em outras, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus. Então, para se tornar filho de Deus, é preciso primeiro crer que Jesus é o Senhor e que Ele foi quem se deu, que entregou a sua vida para nos resgatar dos nossos pecados. Ok, meus amados irmãos? No primeiro ponto aqui, no primeiro tópico, Jesus e as referências no Pentateuco. Existem muitas passagens do Pentateuco usadas no Novo Testamento, ratificando a história de Jesus, evidenciando que o plano de salvação foi elaborado por Deus desde a eternidade, conforme registrado em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Então nós temos aí uma referência, Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Nós encontramos ali a história de Jesus sendo evidenciada e que o plano de salvação foi elaborado por Deus desde a eternidade. Aquilo que eu disse a princípio aqui é uma verdade, porque o Senhor Deus nunca foi pego de surpresa. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Então Deus sabia exatamente o que ia acontecer. E Deus alertou ao homem: olha, de tudo que tem aqui vocês podem usufruir tranquilamente, mas ali daquela árvore, ali do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não
comam, não toquem, não comam, porque no dia que vocês tocar nesse fruto ou comer dele, vocês vão morrer. O Senhor Deus não entrou em detalhes, mas aí Satanás achou por bem, complementar aquilo. E ele diz assim, olha, não é bem assim, em parte, se vocês comerem, vocês vão morrer sim, mas algo bom vai acontecer com vocês. E aí vem a curiosidade. O que seria isso? Os seus olhos vão se abrir, vocês vão entender as coisas melhor, igual a Deus, vocês vão saber diferenciar o que é bom e o que é ruim. Vocês vão ser semelhantes a Deus. E aí a mulher, convencida, ela toca no fruto e dá ao seu marido. E a sentença veio. O pecado foi a desobediência à palavra de Deus. E para que o homem voltasse a esse estado primitivo, ele precisava passar por uma reconciliação com Deus. E esta reconciliação, quando a gente olha, irmão, durante todo o texto, todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que aquilo ali foi apenas um paliativo e, por outro lado, uma figura do que realmente precisava acontecer. Então, a morte dos bois, dos touros, dos cevados, dos carneiros, das aves, enfim, tudo aquilo apontava para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista quando viu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo o Pentateuco, ele vem relatando a história e mostrando através das figuras o que iria acontecer num futuro. O Cristo, o Cordeiro de Deus, haveria de fazer um sacrifício perfeito para que nunca mais, em nenhum momento da história, se precisasse derramar sangue para poder remir o pecado de alguém. Porque chega um momento na história em que Deus se cansa. O pecado, ele era apenas coberto por um tempo. E eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas chegavam ali diante do sacerdote, trazendo ali muitas vezes um cordeiro, trazendo ali um boi, um novilho, melhor dizendo, e colocava a mão sobre aquele animal, o sacerdote sacrificava o animal, tirava o sangue, aspergia sobre o pecador, aspergia sobre o altar, queimava aquele sacrifício, o pecado era perdoado. Mas a pessoa saía dali e continuava fazendo tudo novamente, e aquilo se tornou algo repetitivo, parecia uma fábrica, existia turnos, aquilo virava dia e noite, pessoas ali sacrificando, era uma mortandade sem fim, e Deus diz basta, isso não resolve. Então é preciso um sacrifício perfeito, um único sacrifício que resolva de vez a situação da humanidade. E aí Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, e ele vem e passa por todo esse processo para se cumprir o que estava escrito, através de todas as escrituras, inclusive a do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou fazendo assim um resumo, irmãos, para a gente ganhar tempo. E aí nós vemos aqui no ponto 2, no ponto 1, melhor dizendo aqui, no ponto 1, nós vemos aqui, por exemplo, que a semente da mulher, no livro de Gênesis, após a queda do homem, Deus profere a primeira referência acerca do Messias. Ele viria do ventre de uma mulher. Na passagem de Gênesis, no capítulo 3,15, contemplamos o conteúdo do Evangelho, pois aqui encontramos a manifestação da graça de Deus sobre o homem, caído e sem esperança, a ponto de tentar tapar sua nudez com folhas, conforme registra Gênesis 3:7. A expressão semente da mulher revela descendência humana, ou seja, o verbo de Deus, conforme registra João capítulo 1, verso 1, entraria na história da humanidade ao ser gerado no ventre de uma mulher e nascer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, pois ele interveio na história humana, manifestando sua graça e seu amor. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus, conforme registra João capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aleluia. E ele veio, irmãos, ele entra na história da humanidade e ele muda essa história, dando-nos a liberdade, a oportunidade de poder entrar no céu pela porta. Haja visto que não existe outra porta a não ser Jesus, quando ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu senão por mim. Ele é a porta das ovelhas. Então, quando nós entramos por Jesus, nós somos salvos, nós somos libertos,
nós somos, redimidos pelo sangue que ele derramou ali na cruz. Aí temos aqui o segundo ponto, que é outra citação bastante abrangente e de muita implicação teológica, que está registrada lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, embora a identidade deste profeta não seja mencionada em nenhuma passagem do Novo Testamento, sabemos que os judeus desenvolveram a perspectiva de um profeta escatológico. Jesus, como profeta, cumpriu os requisitos desta profecia, pois, além de ser a própria palavra de Deus, o Verbo revelava as verdades acerca do reino de Deus. O verdadeiro profeta não falava de si mesmo, mas relatava o próprio Pai em sua essência. E em seus ensinamentos deixava claro que apregoava a ação de Deus na história humana, conforme registra Lucas, capítulo 11, verso 20. E em nenhum momento na história de Jesus você vai ver Jesus falando de si mesmo, mas ele sempre falando do Pai. E todas as vezes que Jesus era questionado, ele citava o Pai. Por exemplo, numa questão aí, quando Jesus curou uma determinada pessoa, e ele questionado, por ter feito aquele milagre naquele dia que era sábado, Jesus disse assim: olha, tem tantos dias que você pode trabalhar, por que você faz isso? Ele disse: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Se meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Não sou diferente do meu pai. Eu sou um com o Pai e o Pai é um comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, isso é maravilhoso, saber que o nosso Deus, ele é perfeito, E foi justamente na queda do homem que Deus revelou seu grande amor para com a humanidade, punindo, mas também mostrando sua infinita graça. Aí Deus revela esse grande amor conforme João 3,16. Deus ama o mundo de tal maneira, ou Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos, irmãos, que a nossa salvação, a nossa libertação, ou melhor dizendo, a libertação do homem, de um modo geral, ela está condicionada em crer, em crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus, ele alcança a vida eterna, porque ele aceita o seu estado de pecaminosidade, o seu estado de miserabilidade, ele entende que ele é um pecador e que para ele ter uma vida eterna abençoada por Deus, ele precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário. E não existe nenhum outro meio que possa salvar o homem, das garras do inimigo, a não ser por intermédio do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. No segundo tópico, Jesus, ele é revelado nos Salmos. Nós vimos aqui o Salmo que foi feita a leitura de referência. O livro de Salmo não traz somente as orações de Davi e de outros homens, bem como a vida litúrgica nas canções e poesias, mas como livro inspirado também revela nuances do Messias nos trechos chamados de messiânicos. E no primeiro ponto, o sofrimento do Messias está registrado aqui no Salmo 22, que foi usado como referência. Ele vem mostrando claramente alguns acontecimentos acerca do sofrimento do Messias. Este salmo começa com a frase de exclamação acerca do desamparo do Pai, conforme vemos aí no Salmo 22, verso 1, e depois ali em Mateus capítulo 27, 46, revelando também as vestes sendo repartidas e os homens lançando sorte sobre elas, conforme Salmo 22, 18, Marcos 15, 24. O texto ainda aborda pessoas zombando e maniando a cabeça, conforme está registrado no Salmo 22, verso 7 a 8, e Mateus 27, 41 a 43. Estas passagens e suas devidas conexões evidenciam que o projeto de redenção estava nos desígnios de Deus. Em Jesus se cumpriu a lei, os profetas e os salmos, Lucas 24, 44, bem como as citações de promessas messiânicas do Antigo Testamento. Então nós vemos aqui, relatado, conforme o autor da lição, ele nos mostra que os salmos, eles trazem muita informação acerca do Messias. E tudo que está registrado nos salmos, nós vemos que isso aconteceu na prática. Quando eles jogaram sorte sobre as vestes de Jesus, quando eles zombaram de Jesus,
quando eles cuspiram no rosto de Jesus, bateram em Jesus com a cana, tudo isso faz parte daquilo que já estava sendo vaticinado pelos profetas e pelas escrituras de um modo geral. No entanto, tudo isso aconteceu para que eu e você estivéssemos onde estamos hoje, né? Hoje estamos, como diz Paulo, né, assentados nas regiões celestiais com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela vida velha, aquele velho homem, aquela velha mulher, ela morreu, ela foi crucificada com Cristo e hoje nós estamos vivendo em novidade de vida. Nós vemos aqui ainda que no ponto 2, a vida e traição do Messias nos Salmos. Também é perceptível no Salmo 2, verso de 1 a 3, a rejeição que Jesus teria dos líderes religiosos. Nós já falamos sobre isso, pronunciando as provas apresentadas a Herodes e Pilatos, que solicitavam sua morte. No Salmo 41, verso 9, é revelado um evento crucial, a traição por parte de alguém íntimo, acontecimento este registrado durante a Santa Ceia, né, conforme está registrado em Mateus 26, 23 e João 13, 18. Aqui falando, né, de Judas. Nós falamos aí no início que Judas, quando você lê a história, você vai perceber que Judas ele era um homem oportunista, ambicioso, e ele se torna um discípulo de Jesus. E diante de tudo aquilo que ele faz, ele tinha uma visão, ele tinha uma meta. E a meta dele era fazer de Jesus o líder que o povo esperava. E ele, por várias vezes, ele tenta isso, inclusive, como já disse, na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estava no meio daquela turba, quando eles começam a aclamar Jesus como sendo rei. Veja bem, um rei que, além de governar, ainda mata a fome das pessoas, ele consegue multiplicar pão e peixe, e aí Jesus ele sai, né, do meio daquele povo, né, e ninguém vê. Jesus se afasta, porque eles não estavam entendendo, né, ou não entenderam o significado da vinda de Jesus. Como já dissemos a princípio, Jesus não veio trazendo um reino humano, um reino, colocar fim, né, no reinado romano, tirar o povo da opressão, porque a opressão e tudo o que estava acontecendo era consequência, né, de tudo que estava acontecendo na terra. O homem estava distanciado de Deus, dominado pelo pecado, e o pecado tem as suas consequências. Então Jesus precisava primeiro fazer uma limpeza, uma lavagem. Jesus precisava realmente fazer uma mudança, uma transformação, e a primeira mudança seria a reconciliação do homem com Deus e de Deus com o homem. E isso só se tornou possível através da sua morte, como já frisamos aqui, ok? Então, durante a Santa Ceia, Jesus ele é traído por Judas. Ainda encontramos no Salmo 34, 20, que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Passagem esta confirmada no Evangelho de João 19, 36. A vida, a morte, a ressurreição e o domínio do Messias foram registrados muitos anos antes de ele vir ao mundo, provando o controle de Deus sobre a história humana. Então, tudo isso se cumpriu para que nenhum dos profetas que vaticinou acerca do Messias caísse por terra. Então, tudo aquilo que Deus revelou aos profetas foi escrito, e escritos estão até hoje, e se cumpriram na pessoa bendita de Jesus. Não quebraram os seus ossos, e tudo que estava escrito acerca dele se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico é Jesus nos livros proféticos. Aí nós vemos aqui as profecias sobre o Cristo não estão circunscritas ao Pentateuco e aos Salmos, mas estão principalmente nos livros proféticos, revelando que na antiga aliança foram estabelecidos parâmetros acerca do Messias e que Jesus cumpriria todas estas profecias. Então nós vemos aí, por exemplo, Isaías, o profeta messiânico, já falamos bastante dele, né? E aí temos aí a profecia do seu livro, né? Do capítulo 53, né? O capítulo 61, de 1 a 3, onde revela algumas características da obra que seria realizada. Inclusive, esta passagem se cumpre com a de Lucas, capítulo 4, 21, que é acerca dos títulos e nomes do Messias. Isaías também vaticina dizendo que será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, conforme Isaías 9,6. Quase 7 séculos antes do Messias chegar,
o profeta Isaías vislumbra detalhes da vida dele. Deus se incumbiu de cada detalhe no devido tempo. Então nós vemos aí, irmãos, que Deus ele tem um tempo para todas as coisas. Como já disse no início desta aula, Deus ele nunca é apanhado de surpresa, porque ele tem o controle do tempo. Ele sabe o tempo, as estações, ele conhece melhor do que qualquer um ser vivente. No tempo, na plenitude do tempo, ou dos tempos, veio Jesus. Então, lá do Éden, do primeiro casal até a vinda de Jesus, muitos e muitos anos se passaram. Mas os profetas, Deus os enviou para que eles viessem lembrando ao povo, às gerações, de que viria o Messias, de que viria o Redentor, de que viria o Libertador, de que viria um rei eterno, cujo reinado não teria fim. E foi nessa parte aí em que muitas das pessoas daquele tempo se apegaram. E diante de tudo que eles enfrentavam, do que estavam enfrentando, eles aguardavam ansiosamente por esse rei eterno, no qual o seu reino não teria fim. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vemos aqui ainda o Messias citado nos profetas menores. No livro profético de Zacarias, está profetizado que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11, verso 12 a 13. E seria abandonado por seus amigos. Zacarias 13, verso 7. E que viria montado num jumentinho. Zacarias 9, verso 9. Quando olhamos para o profeta Miqueias, capítulo 5, verso de 1 a 2, percebemos duas citações claras ao Messias. A primeira diz respeito a baterem em sua cabeça, cujo cumprimento se deu na passagem de Marcos, capítulo 15, 19. A segunda é sobre o lugar de seu nascimento, conforme cumprimenta em Mateus 2, capítulo 2, versículo 1 e 5 a 6. Existem várias outras citações, mas estas já evidenciam que Jesus era o prometido rei que viria trazer o reinado de Deus, mas também que sofreria em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Então nós vemos aqui, irmãos, tudo se cumprindo, ínter por ínter, e nada caiu por terra. Então tudo foi vaticinado pelos profetas menores também. E um deles foi Zacarias. Ele seria traído, ele seria abandonado, e nós vemos que no momento em que ele foi preso, todos os discípulos fugiram, e Pedro negou Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito. E louvado seja o nome do Senhor. Que alguém pode dizer assim, mas aonde que você tirou essa ideia? Foi escrito, e antes mesmo de acontecer foi escrito, e isso aconteceu. Então é uma prova cabal de que Jesus padeceu por nós, e no momento da sua maior angústia, de sua maior aflição, ele estava só. E no momento do seu martírio, até o próprio Deus, nós vemos ali, quando ele brada na cruz, Deus, naquele momento, virou o rosto. Alguns se atrevem a dizer que o Senhor virou as costas para Jesus. Eu não acredito nisso, mas ele deve ter virado o seu rosto para não ver tamanho sofrimento, para não perceber tamanha aflição que o seu filho estava passando naquele momento. Jesus clama, por que me abandonaste? Então, irmãos, é cruel o que aconteceu com Cristo. Mas tudo isso foi para que nós pudéssemos ter vida. Nós estávamos condenados à morte eterna. E o inimigo tinha o domínio sobre as nossas almas, mas o Senhor nos resgatou, pagou com a sua própria vida, com seu próprio sangue e venceu. Hoje ele está à destra de Deus e intercede por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isto. Aí nós vemos aqui que através da promessa de Gênesis capítulo 3:15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, chamada também pela teologia de pronto evangelho, se desenrolar todas as demais profecias acerca do Messias. Não podemos asseverar com exatidão o número de profecias acerca do Messias, mas em Jesus todas as profecias veterotestamentárias se cumpriram de forma cabal. No Evangelho de Mateus, cujo propósito é demonstrar Jesus como o Messias de Israel, onde é perceptível o uso da expressão para que se cumprisse por diversas vezes, pois o autor se preocupa em linkar o acontecimento presente com as citações do Pentateuco, os profetas e os salmos.
Na opinião de Jos McDowell, o Antigo Testamento, escrito durante um período de mais de 1000 anos, contém centenas de referências ao Messias que viria. E todas estas referências cumpriram-se em Jesus Cristo, fornecendo uma sólida confirmação de suas credenciais como Messias prometido. Portanto, meus amados irmãos, a promessa do Salvador foi ratificada por várias profecias na Bíblia e teve seu cumprimento na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que possamos permanecer firmes, na presença do Senhor, sempre valorizando o seu sacrifício. O seu sacrifício não foi em vão. Ele morreu por mim e por ti e por toda a humanidade. E que possamos ainda continuar sendo luz no mundo, como ele mesmo asseverou. Que nós devemos ser luz, sal e luz. E que a nossa luz deve brilhar entre os homens para que eles vejam, e possam se aproximar do Senhor Jesus, reconhecendo como Salvador. Irmãos queridos, chegamos ao final desta aula. Que Deus em Cristo te abençoe e, se for a vontade do Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.